Bom, vamos lá, né? Vamos fazer a tentativa aqui, ver se dá certo. Da Mayra entrar com a gente, para ela poder nos ver, que ela não está nos vendo. Torcer para dar certo, né, gente? Se não der, aí a gente faz desse jeito mesmo, né? Desculpa as nossas falhas aí, tem coisa que a gente não tem controle, né? Não sei se é o Instagram, se é algum problema, né? Vocês estão me ouvindo aí? Tá ouvindo o som? Tá legal o som? Tá baixo? Como é que tá? Tá legal para vocês aí? Vamos ver. Mayra? Oi, Du. Não. Realmente eu não te vejo. A gente vai fazer assim mesmo, porque eu acho que o pessoal deve estar vendo a gente, né? É, eles estão. Eu tô te vendo, para mim tá excelente. Não, então tá ótimo, não tem problema. O importante é o pessoal de casa estar vendo a gente e a gente fazer a live, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Bom, então vamos lá, né, minha irmã? Pelo menos você tá me ouvindo, né? Estou sim. Então tá bom, gente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? A nossa família, nosso barquinho, o pessoal do canal do Inácio Daniel, né? Sejam bem-vindos também, meus queridos. Toda primeira terça-feira do mês, a gente compartilha o barquinho, né? Junto com a Mayra. Mas na semana passada, como foi o aniversário da Monique, eu resolvi folgar aqui, né? Para ficar um pouquinho com a família, que também a família de sangue também é importantíssima, né, Mayra? Sim, muito. É. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje, Mayra, eu resolvi te convidar, minha irmã, e com muita alegria para a gente começar um livro novo, né? Eu troquei uma figurinha com o Deluca, né, esses dias, e eu até perguntei para ele, né, falei que a gente tinha terminado o livro em Minutos com o Chico, qual que ele me recomendava, né? E aí, dentre os livros que ele recomendou, foi esse daqui, ó, O Amigo Jesus, que só pelo título eu já amei, amei. E o livro é lindíssimo, lindíssimo, né? E aí a gente vai trabalhar em cima desse livro agora, né? É, Se eu salvo engano, deixa eu ver aqui, são não são muitas lições, deve dar umas 20 lições mais ou menos, são um pouquinho mais longas, mas são extremamente profundas, né? E eu escolhi, né, o nome da live de hoje, né, justamente o nome do livro, O Amigo Jesus. Mas é um prazer, irmãzinha, compartilhar contigo novamente esse barquinho. E bora fazer a nossa prece inicial? Vamos, eu faço ou você faz? Pode ficar à vontade para fazer para a gente. E aí se, aí depois eu faço uma canção, tá? Tá bom, mas antes eu quero parabenizar a Monique, né? Essa mulher maravilhosa, essa mãe maravilhosa. Ela merece mesmo esse dia de folga, viu? Eu acho que de vez em quando a família dos médiuns merecem esses dias de folga, viu, Edu? Acho importante. Quero mandar um beijo também pro povo de Aracaju, porque eles me receberam agora no dia 9 de setembro, eu estive em Aracaju para um seminário espírita e eu quero agradecer imensamente ao povo de lá que me recebeu de braços abertos. Eu sei que já vi que tem muitos aí que estão acompanhando a gente hoje. Então, meu muito obrigada. Conheçam o Eduardo, eu falei de você lá. Inclusive, mandaram vários recados que te acompanhavam também. E no ano que vem você é o convidado deles, tá vendo? Ah, Perdi até Perdi a ida a Aracaju. Falei, não, leva os dois, a gente sabe fazer as coisas juntos. Leva os dois. A gente tá assim, né? A gente sabe fazer as coisas juntos, pode levar que a gente se completa bem. se E eu vou completa. estar com o Eduardo Gibelli, gente, em Franca. É dia 25, não é, Edu? É dia 26, 26? ou acho que é 26 de novembro. É, já Agora, está agora você me pegou, Mayra. É o último sábado de novembro. em novembro. Já estão abertas as inscrições, tá, gente? Vejam lá no Isso. Idefran. Eu acho que o Recanto Maria
Nazaré também, como é que faz para se inscrever? Já estão abertos e vão ter vários palestrantes. Eu e Edu também vamos estar lá juntos, tá bom? Que Deus Então quiser. vamos lá, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais. Vamos nos acalmar, acalmar o nosso corpo material e acalmar também o nosso espírito. Entrar numa vibração para que juntos possamos rogar a Deus neste momento o seu amor, o seu refrigério e seu carinho paternal. Deus amado, misericordioso, Pai do amor, do perdão e da justiça. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, dá um abraço na alma de cada um que está assistindo nesse momento e na alma de cada um que ainda irá assistir depois. Que o nosso canto de amor, que as nossas preces e vibrações cheguem nos lugares mais remotos desse plano físico e também do plano espiritual. Nós hoje vamos começar pedindo pelos nossos irmãos, aqueles que já fizeram a passagem, em todas as zonas que estiverem no outro plano, que recebam o nosso amor, a nossa vibração de paz, o nosso refrigério, o vento sublime do perdão. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, que junto com a espiritualidade amiga e as falanges de cura de Bezerra de Menezes, que possa acompanhar todos os doentes nos hospitais, todos aqueles que precisam de cura, todos aqueles que estejam porventura pedindo socorro, dai a cura a quem for de cura, e dai a paz àqueles que precisam fazer a viagem. Nós te pedimos, Pai amado, também por todos os presidiários do mundo inteiro. Levai o dom do teu arrependimento e levai o dom do amor. Tu és o médico dos médicos, e só vai a quem precisa de ti. Te pedimos, Pai amado, que visita os lares de acolhimento de idosos e de crianças. Protegei, levai amor, levai a caridade. E pedimos, Senhor, que mandai anjos, anjos encarnados às ruas e nos lugares mais necessitados, a levar a comida, a bebida e o que vestir. A suprir, Senhor, a falta de amor, de carinho e desalento ainda tão presente neste plano. Te pedimos, Pai amado, que visite todos os desempregados do mundo inteiro. Abrir as portas do emprego, abrir as janelas do emprego, para que eles possam suprir a seus familiares da forma mais digna. Te pedimos também pelos estudantes, aqueles que estão fazendo vestibular, aqueles que vão prestar concurso público, levai o teu dom de discernimento e iluminai a mente de cada um. Pedimos, Maria Santíssima, Mãe da humanidade inteira, que nesse momento acolha os nossos irmãos, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Mas te pedimos também que acolha todos os filhos que partiram para a pátria espiritual e que as nossas mãos de mãe material não possa mais alcançar, mas que teu amor e teu colo maternal estejam sempre com eles. Te pedimos por todos os enlutados do mundo inteiro. Levai a certeza de que a vida não acaba e que o reencontro é certo. Te pedimos também nesse momento, junto com a espiritualidade amiga e nosso irmão Jesus, que proteja todas as igrejas, templos, terreiros, todas as casas de caridade, todos os templos que professarem a fé em teu nome, que tu ali esteja. E por fim, Senhor, pedimos pelo mundo inteiro, pelos países que estão em guerra, por aqueles que estão sofrendo catástrofes da natureza. Protege-nos, Senhor. Protege-nos e nos mostra o caminho a seguir. E nesse momento, peço por cada um, por todos os problemas familiares, separação conjugal, briga entre irmãos, entre pais, todos os problemas que estiverem porventura no seio das famílias nesse momento, que tu possa entrar com teu amor, que tu possa entrar com tua força paterna. Pedimos pelos nossos irmãos que sofrem pela depressão, pela tristeza e por todas as doenças psicológicas e espirituais. E colocamos em tua mão os nossos irmãos que sofrem pela dependência das paixões humanas. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus irmãos,
Sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal que está chegando agora. Hoje, mais uma vez, né, dizendo para vocês que estamos iniciando, né, o nosso barquinho, um novo roteiro, né, com o Amigo Jesus, este livro lindo do nosso irmãozinho De Luca. E a lição que dá o título de hoje, né, chama-se Meus Amigos. Meus Amigos. Então, as lições deste livro elas são um pouquinho maiores. Então, eu vou pedir para que todo mundo preste bastante atenção, tá? Na leitura, porque é uma leitura simples. E aí depois a gente vai voltando para falar um pouquinho sobre ela. Eu e a Mayra, nós vamos comentando, tá bom? Nós vamos pedir licença para a gente desativar os comentários, apenas para a gente poder concentrar um pouquinho mais, tá? E depois a gente volta a reativar, tá ok? Então, vamos lá. A lição de hoje começa com a seguinte fala de Jesus, né? E, assim, preste muita atenção nessa fala dele. Meus amigos, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem o fruto, e que esse fruto não se perca. Meu propósito com esse livro é destacar uma face de Jesus, nem sempre lembrada pelas doutrinas religiosas, o seu aspecto humano. Sem querer negar o lado divino de Jesus, desejo mostrar o quanto os aspectos humanos presentes em Jesus também desempenham um papel fundamental na compreensão da sua missão, dos seus ensinamentos e da forma pela qual ele deseja se relacionar com as pessoas. Jesus somente poderá ser aceito como modelo e guia da humanidade a partir da compreensão de que ele passou por todas as vicissitudes e necessidades humanas. Sentiu fome, sentiu sede, chorou, teve medo, experimentou terríveis dores físicas, teve momentos de tristeza e de alegria, e foi tentado pelas forças do mal. Tudo o que nós sentimos, Jesus também sentiu. E ele superou todas as barreiras humanas pela força da sua vontade inquebrantável de realizar a missão que Deus lhe confiou e pelo amor às criaturas humanas que ontem, como hoje, ainda sofrem porque não amam. Todas as dores e necessidades humanas, Jesus as sentiu em seu grau máximo. Mas Jesus não foi derrotado, não saiu vencido das lutas que enfrentou. Quando todos pensaram que a cruz havia liquidado o Nazareno, eis que ele ressurge em espírito aos seus discípulos e amigos, comprovando a vitória da vida sobre a morte. E a partir de então, a sua mensagem se espalhou pelo mundo e vem até hoje, convidando os homens a uma nova ordem de valores e atitudes, em que o amor representa a única via que nos resta experimentar para a libertação de nossos problemas individuais e coletivos. Sim, o amor é a última saída que nos resta. Todas as outras nós já tentamos. A violência, a guerra, o desprezo, a separação e o orgulho, todas elas filhas do egoísmo. E não encontramos nem felicidade individual e muito menos a paz entre os homens e as nações. O amor é a porta que Jesus abriu e pela qual entrou para que os homens fizessem o mesmo. É a única porta que pode nos salvar dos sofrimentos que temos experimentado até hoje. Porque todo o progresso científico e tecnológico alcançado, muito embora tenha trazido conforto e bem-estar, não foi capaz de fazer o homem feliz. Essa porta está aberta e Jesus se encontra à frente dela nos chamando. E não faz isso na condição de um pregador do fim do mundo, de um moralista religioso, lançando condenações e temor. Não. Ele nos chama na condição de amigo. Sim, foi essa condição que ele mesmo se deu,
Eu chamo vocês de amigos. São palavras dele. É assim que ele vê a você e a mim, como amigo. Aqui está, segundo acredito, um dos mais importantes aspectos humanos de Jesus, pois a amizade é uma relação de apreço, estima e ternura entre as pessoas. Uma relação baseada em sentimentos superiores, e não apenas em instintos. O primeiro e mais importante interesse que Jesus tem em relação a nós é o de se tornar nosso amigo. Ele nos procura não porque deseja aumentar seu número de seguidores, não nos procura porque apenas deseja ver os templos cristãos repletos de fiéis. Ele nos procura simplesmente porque é nosso amigo e por isso tem estima, apreço e ternura por nós. O maior presente de que Jesus nos dá é a sua amizade, pois a partir dela nos identificamos com alguém que nos aceita, que tem afeição por nós, que está aberto para dialogar conosco, sem pedras na mão. Desse diálogo amigo, Jesus pode indicar caminhos que nos ajudem a superar os desafios da existência e viver em harmonia com nossos irmãos, através de um relacionamento amoroso com Deus. A primeira e maior preocupação de Jesus é com as pessoas. Por isso, faz-se amigo delas. Muito diferente de alguns líderes religiosos que, a pretexto de pregarem a palavra de Deus, distanciam-se das pessoas, como fossem deuses que não podem se misturar com a impureza dos homens. Cristo andou ao lado de prostitutas, comeu com os pecadores, conviveu com os leprosos, elegeu como seus discípulos homens simples, do povo, e chamou a todos de amigos. Esse Jesus, porém, não está morto. Não é uma figura histórica apenas. Ele continua com o mesmo desejo de ser nosso amigo, de caminhar ao nosso lado, principalmente quando nossos pés estiverem cansados e nossos passos equivocados. Ele é o amigo de todas as horas, principalmente das horas difíceis e das noites escuras. Então essa é a lição. Ao final tem uma prece, né, que o Deluca escreveu, que é uma fala de Jesus para nós, mas nós vamos deixá-la para o final. Mayra, irmã, eu gostaria de começar falando sobre esse trechinho introdutório, né, que está no Evangelho de Jesus, segundo João, onde Jesus fala assim: eu não mais chamo vocês de empregados, porque o empregado não sabe o que seu patrão faz. Quando a gente fala, né, quando a gente recorda as falas de Jesus, a gente tem que beber de cada palavra, de cada vírgula, porque cada uma delas tem uma profundidade muito grande. A gente poderia ficar meses falando sobre essa frase, eu tenho certeza. Talvez a gente não fique por falta de conhecimento, de profundidade. Mas quando ele diz assim, ó, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz, o que está querendo dizer isso, né? Quer dizer que a relação de Jesus conosco não é uma relação de empregado-patrão. Ela não é vertical. Não, não é vertical. Porque todas as vezes em que a gente vê Jesus acima de nós, ele se torna uma criatura inacessível. E não sei, hoje, assim, montar essa live foi algo que mexeu muito comigo, Mayra. Porque eu tenho um cantinho aqui que eu vou, né, fazer as minhas preces, vou fazer o meu trabalho, que é debaixo de uma árvore, numa mata, né? E aí eu tive uma conexão tão grande com Jesus, e eu vi um Jesus ali tão acessível, tão presente, tão horizontal, que eu falei assim, meu Deus, por que eu não recorro a esse Jesus com mais frequência? E ali, deitado naquela grama, olhando para o céu, eu vi Jesus deitado do meu lado. E a gente desenvolveu ali um laço de intimidade que um patrão não tem com um empregado. E é isso que Jesus quer que a gente faça. É isso que Jesus quer, dessa forma que ele quer se apresentar para nós. Porque quando ele diz, mas chamo vocês de amigos,
pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Olha o quanto isso é profundo. Chamo vocês de amigos. Pensa no seu melhor amigo. Você que está aí, do outro lado. A Mayra é uma das minhas poucas amigas, que eu consigo chamar de amiga. E eu falo amiga por quê? Porque é alguém que eu não tenho receio de me mostrar como sou. A gente se conhece de trás dos bastidores, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de um amigo, porque para você saber, de fato, se alguém é teu amigo, pensa, enquanto você se desarma na presença dessa pessoa. Se você tem que ficar medindo palavras, se você tem que ficar todo tempo, mas se eu falar isso a pessoa não vai gostar. Mas se eu falar isso ela vai descobrir algo a meu respeito. Significa que eu não sei se aquela pessoa é assim tão amigo. E Jesus é assim. Jesus é assim. Jesus nos pede para que sejamos crianças quando falarmos com Ele. Não há o que esconder quando a gente fala para Jesus, porque não se teme julgamento. Não significa que, assim como a Mayra, que tudo que eu falar para ela, ela vai concordar. Nem tudo que eu falar para Jesus, ele vai concordar. Mas tudo que eu falar para Jesus, ele vai compreender. Isso é uma grande diferença. E isso faz com que o nosso coração fique levinho, levinho. Porque morre um Jesus julgador, condenador, e nasce um Jesus amigo. Alguém que ali do meu lado está disposto a muitas vezes ser acessado inúmeras vezes ao longo do dia. E eu não preciso ter medo do que ele vai achar, do que eu pensei no trânsito, do que eu fiz no grupo da família, do que eu fiz dentro do meu trabalho, né? Então, não sei você, Mayra, mas pensar nesse Jesus tão próximo, tão horizontal, chamá-lo de amigo, é algo que eu falo que a gente tem um suporte muito grande para encarar essa nossa vida, né? O que você acha disso, irmã? Edu, nós somos privilegiados desde a nossa criação. Porque quando o Pai envia Jesus à Terra, para que ele, com exemplo, possa nos ensinar, em nenhum momento o Criador envia para que ele morresse, como a gente crê, como um sacrifício de alguém que não tinha defesa. É o contrário. Jesus possuía as duas naturezas. Ele nos escolheu para amar. Ele nos escolheu como amigos, como uma escolha desse próprio ser, que é endividado significa dizer que ele é o ser em perfeição, o espírito em perfeição, mas que escolheu também vir na natureza humana. Realmente, no nosso caminhar, nós esbarramos com muitas pessoas, pessoas afetas, simpáticas à nossa vida, simpáticas ao nosso caminhar, mas nem todas elas são empáticas a nós. Há uma diferença. Então, por isso que a gente diz que a amizade é um artigo precioso, é um artigo nobre, de espíritos nobres. E não porque os amigos são perfeitos em si. Nós nos amamos porque nós aprendemos a nos completar dentro das nossas inquietações. Nós nos amamos porque nós podemos ser, em essência, o que nós somos quando estamos com aquelas pessoas que nós amamos. Nem todo espírito encarnado e desencarnado aprendeu ainda o verdadeiro valor da amizade. Engraçado que essa semana, antes de eu saber do tema da live, eu conversava com uma pessoa do meu trabalho, da minha profissão. E essa pessoa se dizia tão decepcionada com coisas que fizeram com ela ao longo da vida, que ela sentia que era melhor ela não confiar em ninguém, que o melhor era não criar expectativas boas sobre as pessoas, porque então ela não se feria. E eu disse para ela que Deus me livre viver no mundo e me tornar uma pessoa que não confie em outras pessoas ou que simplesmente feche o coração para outras pessoas porque alguns espíritos não compreenderam o valor do amor. E Jesus é totalmente o contrário.
ele não só conhece as nossas imperfeições, como ele tem certeza sobre elas, desde o momento em que ele veio dar um exemplo de vida. Ele não veio para morrer, ele veio para dar exemplo com sua vida. Absolutamente, a visão de Jesus que nós temos é de uma hierarquia vertical pelo seu grau de perfeição. Mas ele desce à humanidade terrestre para nos mostrar com a nossa própria natureza do que somos capazes. Jesus desce à Terra no seu caráter humano para mostrar a capacidade humana que temos de nos melhorar, de melhorar a vida de quem amamos e de melhorar a humanidade inteira. E quando eu paro para pensar, nós somos privilegiados em sermos, em termos a natureza humana. Logicamente, a natureza da divindade é de fato um alto grau de perfeição, mas que foi dado apenas a uma pessoa, a um espírito que tinha uma grande missão, que era Jesus. A todos nós ganhamos a natureza humana. Jesus também teve ela. Se você pegar todos os filmes, filmes de seres inexistentes, invisíveis ou fictícios, todos aqueles que têm a natureza eterna, que podem viver, como os deuses do Egito, como a gente assiste em filmes, os vampiros nesses filmes mais piegas de vampiros, enfim, todos os seres fictícios nesses filmes, eles têm inveja da nossa mortalidade. Eles têm inveja da nossa natureza humana, de muitas vezes ter a escolha do nosso caminhar. O livre-arbítrio é um presente à natureza humana. Ter a natureza humana é ter o poder de escolha. Amor é escolha. Você pode escolher a quem amar. Aquele resultado que a gente diz, não, a gente não escolhe quem ama, a gente. Não, a gente não escolhe por quem se apaixona. É diferente. Paixão e amor têm vertentes diferentes. Nós não escolhemos a paixão. A paixão se dá por vários motivos. Materiais, espirituais, todas as formas. Mas o amor é escolha. Porque amar todo dia é uma escolha. Você não ama o dia inteiro, mas você ama um pouco todo dia. Amar uma pessoa de cunho matrimonial, amar um amigo, amar as pessoas que estão te rodeando ali no trabalho, as pessoas que estão dentro do centro espírita. Portanto, o amor é uma escolha dada à natureza humana. Se nós pensarmos, Deus, Jesus Cristo, tem todos os poderes, por assim falar, de nos obrigar a amá-los. Eles poderiam nos obrigar, eles poderiam, nessa conjectura, fazer com que nós amássemos eles obrigatoriamente. E Deus não quis assim. Deus te deu o poder de escolha, inclusive, de escolher nem sequer acreditar nele. Porque ele não queria o seu amor obrigatório, mas ele queria, dentro da sua natureza humana, que você visse motivos e exemplos para amá-los. Portanto, Edu, eu tenho absoluta e plena certeza que a natureza humana nos trouxe a maior das nossas vicissitudes, o amor. Nós temos o direito de escolher amar todos os dias. E essa escolha pertence a nós. E é isso mesmo, irmã. E às vezes, né, a gente tem uma dificuldade de colocar esse Jesus ao nosso lado, né, como você bem citou, porque a gente vê um ser tão grandioso quando a gente vai pesquisar dentro da obra, né, espírita mesmo, que fala que é um ser de 5 bilhões de anos, que tem um poder de estar em múltiplos lugares, que é o governador do planeta. A gente pensa assim, nossa, mas com tantos afazeres, será que ele vai estar aqui me vendo neste momento? Né? Será que ele vai ter tempo para olhar para essa aflição que talvez é tão pequena diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? E aí eu fico pensando assim, né? Esses dias a gente estava com o celular ligado, né? E aí eu comentei com a Monique que a gente precisava de comprar um brinquedo para o Theo, uma cadeirinha de dar papinha, né? E a hora que eu olhei no Instagram, o Instagram estava me mostrando as cadeirinhas de dar papinha, né? Naqueles Reels, né? E o Google faz a mesma coisa, né? Isso chama-se algoritmo, né? Então, às vezes eu fico pensando, né?
se o algoritmo sabe o que a gente quer, se o Google sabe o que a gente quer, nós aqui tão pequenos, imagina Jesus. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de achar esse Jesus do lado, ou de até amar esse Jesus, porque nos apresentaram um Jesus distante. Né? E aqui eu não estou querendo criticar a religião de ninguém. Às vezes a gente são as pessoas que criam um Jesus comparado a um Deus do Antigo Testamento. Um Jesus que é vingativo, um Jesus que entristece, que castiga, que briga, que pune, que culpa, que quer se livrar daqueles que não são perfeitos, né? E esse Jesus está muito distante. E quem fala isso, Eduardo? O próprio Jesus. Olha a fala inicial dele, o carinho que tem por você. Olha o tanto que você é importante para Jesus. Quando ele diz assim, ó, não foram vocês que me escolheram. Não foi a gente que escolheu Jesus. Alguém votou aqui para escolher Jesus como governador do planeta Terra? Eu não votei. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi. Para que vão e deem o fruto. E esse fruto não se perca. E às vezes você fala assim, nossa, Eduardo, mas você está dizendo que Jesus me escolheu? Ele está dizendo. Nossa, mas ele tinha tanta pessoa melhor para escolher. E aí a gente lembra daquela frase que fala assim, que Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é muito forte, gente. Mas a gente tem que querer ser capacitado por ele. Porque o silêncio onde a gente encontra Jesus é um silêncio da alma. É um silêncio que a gente silencia as vozes do mundo que a todo instante querem nos distanciar dele. Querem fazer com que a gente perca esse foco. E aí muitas vezes a gente recorre a ele como última alternativa. Quando a gente recorre ao amor como última alternativa, antes disso tudo vem o sofrimento, fruto do egoísmo, principalmente. Porque Jesus é o avesso do egoísmo. E eu me lembro de uma canção, né? Eu até separei, fazia muitos anos que eu não cantava, e eu lembrei hoje, eu queria cantar um trechinho para vocês verem. É uma das letras mais bonitas que eu já vi. Eu acho que talvez você conheça, Mayra, mas é uma canção que tem uma história muito profunda. E veja se às vezes a gente não se sente como a pessoa que compôs essa canção. Presta atenção na letra dela. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de passos na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os teus passos eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de dor do meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente um passo ficou. Quando
eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses passos são meus, ouço o que vou te dizer. Nas tuas horas de angústia, eu carregava você. Então, gente, é sobre esse Jesus que muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que nas horas das adversidades, quando a gente sente apenas um passo, um rastro na areia da vida, da jornada, a gente se sente sozinho, mas é justamente quando ele está nos carregando no colo. Mas a questão é que muitas vezes a gente não se permite sentir este carregar. Muitas vezes a gente não acredita e nem se julga merecedor deste apoio. Mas é nesse momento que ele se faz presente em especial. Não é, Mayra? Sim, Edu. E quando você imagina que nós ainda temos sentimentos tão pequenos e elevamos ele a um grau de um ser inatingível, que nós realmente não conseguimos chegar próximo. Nós temos essa imaginação dele. E o engraçado é que essa é a intenção de elevá-lo. Nossa intenção é de elevar ele a um nível evolutivo superior da humanidade inteira. Porém, quando nós pensamos dessa forma, em vez de elevá-lo, nós o rebaixamos. O rebaixamos a nossa natureza simplória do ego, de achar que Jesus se importa com o status dele, de achar que coisas pequenas, como diz o autor do livro, e nessa lição, né? Quando ele diz assim, que Jesus não busca os templos lotados, nem muito menos seguidores. Nós buscamos o holofote muitas vezes para a nossa vida, para preencher vazios que nós temos, né? E muitas vezes a gente usa de instrumento muito pequeno, como a briga, como a raiva, como o ódio, como um monte de coisa própria dos humanos pequenos. Então a gente tenta levar Jesus a mostrar o seu grau de evolução, mas nos colocando no mesmo patamar que ele, colocando ele dentro dos nossos piores sentimentos ou daquilo que nós devemos trabalhar. Uma vez que nós colocamos ele ao nosso lado, só demonstra o tamanho da perfeição desse espírito, que podendo escolher vir como divindade superior a este planeta, escolheu vir à nossa natureza humana, de carne, padecendo das mazelas que nós sofremos, fome, sede, açoite, entre outras coisas, padecendo dos sentimentos que nós possuímos quando foi perseguido, quando foi caluniado, quando foi feito chacota do seu nome. Jesus passou por processos que nós passamos o tempo inteiro na nossa vida, porém ele não se importava com aquilo que as pessoas queriam que ele fosse, mas ele foi exatamente o que ele precisava ser, dentro dos critérios éticos, dos critérios de moral. E de moral não é essa moral que nós aprendemos aqui neste plano, mas uma moral espiritual imensa. Jesus sabia que se ele viesse com a natureza divina, nós não iríamos melhorar, ele não serviria de exemplo, porque nós iríamos olhar para aquela divindade e dizer que nós não iríamos conseguir fazer o que ele fez. Portanto, vem um ser humano, de natureza humana, que possuía vários sentimentos, como o sentimento de ira, quando ele quebra aquelas bancas que estavam no templo a vender, a fazer daquilo um negócio. O sentimento de rebeldia, mesmo que seja para a bondade, quando ele solta a mão de Maria e de José e vai parar no templo, sai perdido e Maria à procura dele.
de vários sentimentos que nós humanos possuímos. Só que Jesus sabia gerir esses sentimentos e executá-los. Então, ele veio nos mostrar que com a nossa natureza humana, nós podemos ser divinos e angelical. Nós podemos ser santos também. A Bíblia diz que quem for santo, que se santifique mais. Não é perfeito, é santificado, é buscar o nosso caminho em grau de evolução, com a base sendo Jesus. E eu sei que você pode estar pensando agora, impossível, porque a gente tem a desculpa de dizer, eu não sou igual a Jesus. Jesus é evoluído, mas Jesus desce à terra com essa natureza, te mostrando que a carne dele que sangrava, que poderia entrar em estado de putrefação e muitas outras coisas, ainda assim, ele conseguiu seguir dentro dos seus critérios missionários espirituais. E, portanto, eu e você também conseguimos. Claro que isso requer escolha, como a gente falou no início, a escolha de amar. Todos os nossos passos partem da escolha de amar. E nós escolhemos como nós vamos ver a divindade, como veremos Jesus. Você quer um Jesus, um julgador, um vingativo? Você quer um Jesus que está no pedestral? Ou você quer um Jesus que desce até você e diz: eu sou seu irmão, eu sou o seu amigo. Eu vim a esta terra não para salvar o seu espírito, mas para te mostrar o caminho da salvação feita por você mesmo. E salvar o espírito não é a promoção de um paraíso eterno ou tampouco do inferno eterno. Salvar o espírito é colocar o nosso espírito em estado evolutivo, de condições de caminhar com tantos santos e evoluídos que já estão à nossa espera e trabalhando por nós. Portanto, pensar em Jesus como um ser tão perfeito, mas que ao mesmo tempo nos escolheu para colocar uma mão no nosso ombro e caminhar junto conosco, mesmo diante de todos os obstáculos, é um privilégio da natureza humana. E a gente, né, muitas vezes pensa, né, Mayra, que Jesus foi vencido, né, pelo mundo. Quando a gente se recorda do sacrifício, né, da crucificação aos 33 anos, né, mas ali eu acho que está a derradeira lição do Cristo, que é justamente essa vitória da vida sobre a morte. É entender que se a morte inexiste, significa que tudo que eu tenho como prioridade material na lista da minha vida tem que ir lá para o final. Porque se daqui nada se leva, a não ser os tesouros de uma alma que continua, por que eu ainda gasto, às vezes, tanta energia atrás de buscas de coisas que eu não irei levar? Então, essa é a mensagem derradeira do Cristo, né? É nos convidar a uma nova ordem de valores, de atitudes e o convite ao amor. Porque, gente, Jesus, no momento em que ele escolhe não reagir à crucificação, é uma escolha. Jesus era um espírito que tinha um magnetismo que, se ele quisesse, ele mesmo fala, se eu quisesse uma legião de anjos, agora desceria. Pedro, embainha tua espada. Eu não preciso da tua defesa nesse sentido. Eu preciso sim que você leve a minha palavra, que você faça ecoar pela eternidade da humanidade as minhas lições. Mas de mais violência, Pedro, eu não preciso, porque disso a humanidade já tem e muito. E é por isso que aqui fala lindamente, eu achei esse trecho tão bonito, Mayra, que fala assim: sim, o amor é a última saída que nos resta. E não é a última saída porque a gente já tentou as outras. É porque é a última que a gente procura. Normalmente é a última que a gente procura. É a última busca que a gente faz. Porque muitas vezes quando alguém nos fere, ou mal da vida mesmo nos fere, a gente busca entrar por todas as outras portas. A da violência, a da guerra. O que são a guerra? O que é a guerra? O que é a violência? Se não a imposição de uma verdade egoísta.
de necessidade de fazer com que o outro pense como eu penso, faça como eu faço, sem entender que muitas vezes o outro passou os processos dele, viu coisas que os meus olhos não viram. O coração do outro sofreu coisas que o meu não sofreu. Construções diferentes aconteceram ao longo desse percurso. O desprezo. Quando a gente deixa de lado a violência e a guerra, a gente vai pela porta do desprezo. Ah, é só ignorar fulano. É só ignorar ciclano. Mas a menos que a gente tenha algum grau de psicopatia, o desprezo ele não é uma porta saudável, porque ele incomoda. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro e pensa, e sente, e consulta a pergunta-chave da vida. O que Jesus faria? O que o amor me aconselharia diante dessa situação? É diferente de um afastamento necessário, que muitas vezes a gente sofre uma violência física, muitas vezes a gente sofre uma violência emocional, e aí sim o afastamento se faz necessário, mas é diferente do desprezo, né? A separação, o orgulho, todas elas são filhas do egoísmo. E em todas elas a gente não encontra nem a felicidade individual e muito menos entre os homens. Então, é como diz naquele trechinho de uma canção, né? Que fala assim, chama assim, ensina-me a amar. Ela diz assim, quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Porque não há outra forma de ser feliz. Se alguém conhece uma receita que não seja amando, por favor, nos passe. Passe para Jesus. Porque até então a gente desconhece. E eu desconfio que é porque não exista. E aí a gente vai e faz um percurso gigantesco na nossa vida. Eu estava pensando hoje, sabe, Mayra, assim, sem crítica, sem nada, sem dizer que as pessoas não estão certas de buscar informação, mas a gente muitas vezes vê a gente se perder por tantos caminhos e a coisa é tão simples. Eu vou buscar resposta em física quântica. Eu vou buscar resposta em regressão. Eu vou buscar resposta em hipnose. São tantas coisas. Aí você fala assim, gente, mas espera aí, é tão simples. É igual aquela musiquinha que uma criança chegou e disse, eu não vou nem tocar, vou só cantar um trechinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me dos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? O que é preciso? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Nunca se vendeu tanto medicamento para dormir. Inclusive, o nosso país é o recordista. Por quê? Não estamos em paz com os nossos pensamentos? Não sei se você sabe, Mayra, mas nunca na história da humanidade se teve um número tão baixo de mortes violentas. Assassinatos, guerras. É porque na mídia fica parecendo que tem muito, né? Mas isso são dados estatísticos. Nunca tivemos um número tão baixo de mortes violentas. Só que na contramão, nunca se teve um número tão alto de suicídios. Então, veja como que a coisa mudou. Hoje o perigo não está fora da minha casa. O perigo está dentro. E está dentro por quê? Porque falta-se tempo de comunhão. Falta-se tempo para fazer deste cara o seu melhor amigo. Falta-se tempo para amar.
Porque colocar a cabeça no travesseiro e dormir muito mais feliz depende de tudo que foi feito ao longo do dia, inclusive da forma como eu comecei esse dia. Então, não sei, às vezes a gente precisa resgatar é, a inocência de uma criança, como essa da canção. O que você pensa, irmão? É engraçado, Edu, que eu escutando você falar e refletindo. É igual o exemplo que você falou, que se busca tanto hoje em vários instrumentos e a coisa está dentro de você, a coisa está diante dos seus olhos e você não consegue enxergar. Eu pensei agora, meu pensamento foi longe quando você falou isso, de quantas explicações eu já recebi sobre a minha mediunidade. Não que eu as solicitasse, mas, logicamente, as pessoas têm a tendência a querer dar explicações. Na época que eu surgi, publicamente, né, porque as pessoas também acham que foi assim, de repente, a Mayra se tornou médium. E mal sabiam que durante 20 anos eu escrevi cartas e nenhuma foi a público. 20 anos depois foi a primeira carta. Então, surgiu vários comentários. Falavam, é charlatã, tá recebendo dinheiro, tá ganhando dinheiro com isso, quer fama, quer isso, quer aquilo. E aí, depois que essa fase da desconfiança passou, veio a fase das explicações. Então, é esquizofrênica, já recebi esse diagnóstico. É autista, já recebi esse diagnóstico também. Em outro, eu recebi um diagnóstico de que eu acessava o inconsciente coletivo, ou seja, eu tinha a capacidade, alguns seres humanos teriam a capacidade de acessar os pensamentos e as suas memórias, as memórias de todos que estivessem próximos a esse ser humano. Outros diziam que eu conseguia captar pelos sentimentos e as coisas nos olhos das outras pessoas, enfim. Eram teorias tão mais difíceis que eu brincava com meu marido. Eu dizia, engraçado, as pessoas acreditam em uma coisa tão mirabolante que eu acessaria o inconsciente de todo mundo, como se eu tivesse, eu falo Mayra, mas como se o médium ou a pessoa que tivesse essa competência aí, se ela tivesse o poder de onipresença, né? O poder de ser onipotente, né? Onipresente, onisciente, no geral. Porque eu teria um acesso que ninguém mais teria, poucos de mim teriam. Então a pessoa tem a tendência a acreditar nisso, mas ela não vai para o simples de dizer, olha, então a vida continua. Então, de fato, existem espíritos e eles conseguem se comunicar. O mais simples, que seria o verdadeiro, é a tendência a não, não acreditar e a mistificar, a tendência era alta. Então, quando você falou isso, eu pensei exatamente. Nós criamos várias fugas para fugir do principal, né? Para fugir do caminho que é o amor. Porque em que pese a gente fala do caminho, de andar no caminho do amor mostrado por Jesus Cristo, nós não queremos, porque esse caminho é de amor, mas ele é um caminho de grande dificuldade. Por isso que muitas vezes a gente lê na Bíblia e outras pessoas citam que a porta é estreita. Mas é estreita não porque você está sendo punido, não porque você está resgatando suas faltas, e também porque essa porta estreita te mostra o quão difícil é caminhar com Jesus. Por quê? Porque os exemplos dele são enormes. Os exemplos dele são ensinamentos feitos com sua própria carne também, enquanto humano. E ele nos dá uma responsabilidade enorme quando ele diz: virão outros que farão igual ou melhor do que eu. Ou seja, ele ali atesta a nossa competência para caminhar diante do bem. Então, de fato, nós precisaríamos simplificar a nossa meta, a nossa missão aqui na Terra. Nem toda missão é a missão que teve Jesus Cristo, mas cada um de nós tem uma importante missão dentro do seu lar, dentro da sociedade, dentro da humanidade. E nisso, a gente aprende a ver Jesus como um ser fantasioso, que por muitas vezes nós dissemos que é nosso irmão, nós repetimos essas palavras. Jesus é o nosso irmão. Mas nós não criamos a intimidade que nós criamos
com um irmão de carne, com um irmão terreno. Nós não criamos com Jesus essa intimidade. Nós escondemos, ou pelo menos nós temos a tendência a querer esconder de Jesus quem verdadeiramente nós somos, em que pese ele conhecer em profundidade. Então a gente faz algo, conversa outro com ele e assim acha que está andando em plena consciência, quando na realidade bastava simplificar e entender que a espiritualidade, que Jesus, que Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco. Ora, nós estamos caminhando lado a lado, outro, ele nos carrega no colo para o final da nossa missão. Então, de fato, essa lição de hoje é lindíssima. O aprender a ter Jesus como um amigo é, de fato, uma dádiva que nós possuímos. Aqueles que possuem também a mortalidade. A mortalidade é uma dádiva porque nós ganhamos várias oportunidades de resgate. E quando a coisa está muito dura, nós ganhamos uma outra oportunidade para voltar em outro corpo, numa outra situação. Então, há sim. Só que nem tudo que é bom é agradável. Pode ser bom e não ser agradável. E pode ser agradável e não ser bom. E é por isso que a gente vê um mundo de expiação e somente de expiação, sem atentarmos que nesse mundo de expiação, que pode não ser agradável, tudo é bom. É isso aí, irmã. Bom, antes da gente encerrar, né, com a prece, que essa prece vai ser diferente, né? Geralmente a gente ora para Jesus. E essa prece que encerra este capítulo é de Jesus para você, né? Mário, você tem algum recado, irmão? Alguma coisa? Eu vou aproveitar para dar o recado do Gildásio de novo. A esposa dele está aí nos assistindo, a Amanda. E Gildásio, desde o dia que eu fui para Aracaju, que ele veio conhecer a casa. E hoje, assim que ele soube que eu ia fazer essa live, ele ficou surpreendido se eu podia falar nele. Às vezes eles ficam, Edu, surpreendido nessa oportunidade de poder falar. Porque a internet veio também como um grande instrumento, sabe? Ela tem um lado negativo muitas vezes, porque nós humanos fazemos, mas ela tem um lado lindíssimo de ligar espíritos. Uma vez que quem recebe o recado tem o seu espírito ligado àquele que partiu eventualmente. Então, eu estou com o Gildásio hoje, eu estou com o Felipe Lima. Por que que eu falo direitinho? Felipe. Porque eu tenho um Felipe também, mas eu estou com o Felipe Lima. Ele partiu há mais ou menos 50 dias. Ainda se encontra entendendo tudo o que aconteceu, mas ganhou a oportunidade de poder falar para a mãezinha dele, que eu tenho certeza que está assistindo também, que ele está bem e que assim que ele puder, ele irá se comunicar. Quero mandar um beijo enorme para a família da dona Tiana, que eu não sei se está aqui na live ou se ainda irá nos encontrar, mas a dona Tiana, uma senhora muito alegre, me diz que não tem mais os sinais no rosto, que as filhas dela se incomodavam muito porque tinham muito receio, né, de ser uma doença de pele, que hoje ela não tem e que ela encontrou seu Odorico e Dona Carla também. Então, esses eram os recados, Dudu. Eu tô com muita saudade de vocês e tô doida para chegar em Franca, para conhecer o Theo, para dar um abraço em vocês. Obrigado, irmã. Vai ser especial, se Deus quiser, né? Obrigado pelos recadinhos. Então, meus irmãos, vamos para a nossa prece final. E eu quero que durante essa prece você se julgue merecedor de um encontro com Jesus. Eu serei o porta-voz dele nesse instante, lendo essa prece. Mas eu quero que você escute essas palavras como se estivesse saindo do coração dele para o seu. Então feche teus olhos e as receba com todo o amor do Cristo. Meu bom amigo, estou aqui
Eu olho para você agora e vejo quanto você é maravilhoso. Eu não estou aqui para contar e recriminar os seus pecados. Eu quero falar da sua santidade. Também não estou aqui com pedras na mão para proclamar que você é um espírito imperfeito. Não. Eu quero falar que você é um Espírito Santo. Não estou aqui para pedir que você se torne uma pessoa boa. Quero apenas que você viva a bondade que já existe no seu coração. Todo mal que cometemos decorre do esquecimento de que somos filhos de Deus, para vivermos em paz, alegria e fraternidade. Quando você estiver chorando, creia, eu estarei ao seu lado, sentindo toda a sua dor e enxugando seu pranto. Eu guardo um lenço com seu nome escrito. Quando estiver em dúvida de como agir, saiba que eu estarei orando para que você escolha o melhor caminho. E se por acaso ainda hesitar, aconselhe-se com o amor e veja o que ele o inspira a fazer. E se em algum momento você se sentir sozinho e abandonado, lembre-se de mim e da nossa amizade, pois por você eu já dei a minha vida uma vez e não hesitaria em fazer isso de novo, se tanto for preciso, para vê-lo bem e feliz. Ouça agora minha voz ao teu ouvido. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, eu estarei contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas te quero sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, eu estarei contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas te quero sorrindo. Jesus está aí neste momento, te recordando do quanto Ele te considera como o seu melhor amigo. Que assim seja, Senhor. Irmã, um beijo no fundo da sua alma, cheio de saudade, cheio de carinho, cheio de apreço, cheio de respeito e cheio da certeza de que juntos a gente vai mais longe. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado a cada um que assistiu conosco, que compartilhou conosco esses minutinhos de oração na nossa simplicidade. Perdão por qualquer falha, mas eu agradeço do fundo do coração, porque nós sentimos o amor de mais desses 1000 corações vibrando aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Olha, eu agradeço imensamente, Dudu. É tão interessante porque eu não tô te vendo, né? A gente fez a live inteira sem que eu conseguisse enxergar você. Mas eu não consigo enxergar materialmente, espiritualmente. É como se estivesse vendo. Então, esse é o tipo de amizade, né? É saber se conectar. Não pela matéria, porque a gente pode não estar aqui a qualquer momento, mas pelo espírito. E é assim que eu vejo também esses mais de 1000 espíritos, mais de 1000 corações que estão aqui hoje não pela dor,
não estão juntos ou procurando refrigério só pela dor, mas estamos juntos pelo amor, pela vontade de aprender, pela vontade de caminhar junto. E hoje, para mim, esse encontro não é um trabalho espiritual para a Mayra. Esse encontro é um verdadeiro evangelho no lar, humanitário, mundial. Então, meu agradecimento e minha reverência a você, Eduardo, por esse programa, por trazer tantas coisas boas todas as terças-feiras para essas pessoas, para mim. E muito obrigada a você, que teve a paciência e o coração aberto para escutar um pouquinho da nossa conversa e também para receber um pouquinho do nosso amor. Foi um prazer e uma honra imensa. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de todos meus irmãos e até semana que vem, seja no barquinho ou até essa semana tem live, Mayra, ainda? Tem despertar. E eu entro direto, né, no Instagram, do que a gente está ainda lá em reforma da casa, né? Então a gente entra direto para mostrar como é que tá. Então a gente se vê aqui no Inácio Daniel também. Isso aí, gente. Um beijo no coração, um encontro abençoado com Jesus, com o amigo Jesus, ao longo de cada dia. Se permita essa amizade. Você merece a amizade de Jesus. Um beijo, Mayra. Fica com Beijo. Deus, irmã. Tchau, tchau.